quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre professora de dança, então se liga aí, bora! A professora ou professor de dança deve ensinar técnicas do que, gente? De dança, né? Improvisação, criação, composição e análise do movimento, executando a dança através do quê? De movimentos, optando pela dança clássica, moderna, contemporânea, folclórica, popular ou de shows. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com a Esté Pérez, que é professora de dança. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, você quanto tempo trabalha nessa área? Eu trabalho há 12 anos. 12 anos? 12 anos, esse ano tá fazendo 12 anos. Nossa, é um tempo já... É bastante, né? Bastante, né? Se interessou como, Esté? Eu me interessei porque na época que eu comecei a dançar, copiando clipes, né? Normal, como todo adolescente. Eu comecei a participar de um grupo aqui em Campinas e tive a oportunidade de assistenciar o meu coreógrafo como ajudante, né, de aula, e fiquei 2 anos com ele participando, aprendendo. Passei por um processo bem árduo, assim, de como conseguir lidar com o público, que foi bem interessante. E como eu não tinha profissão, não tinha nada definido, né, eu estava em momentos de experiência, eu me encontrei. Eu já fazia teatro, então eu gostava muito de comunicação. Fazia também publicidade e propaganda, então eu tinha essa porta de entrada mais fácil, né? De conseguir falar, lidar com as pessoas. E me encontrei assim, nesse lugar. Eu amava já dançar e eu achava muito interessante como que a gente conseguia utilizar o corpo, né? Através da dança, forma de expressão. E não parei mais. Foi basicamente isso. Mas existe um curso, assim, de professora de dança ou não? A maioria se forma, por exemplo, em educação física? Então, existe, tem alguns cursos, já vi até faculdade em Curitiba, inclusive, também, que traz essa formação, né, acadêmica. Tem também a faculdade de educação física, tem a faculdade de dança também, né? Tem, né? Existe a faculdade de dança, em Campinas, inclusive, também tem. Então tem esses caminhos para utilizar, mas também não só, né? Eu acho que muito depende também da área com qual você vai utilizar, né? A gente trabalhando com o hip hop, no meu caso, na faculdade não se aborda tanto, né? Essa área de hip hop. Então é legal você ter, né, sua formação acadêmica, os seus cursos, né? Essas curriculares. Mas uma das coisas mais importantes é a vivência, é você ir atrás, estudar, né, vivenciar aquilo lá de verdade. E assim, você tem que estar sempre se atualizando também. Precisa. Porque o mercado vai mudando, né? Eu acho mudando. que como todas as profissões... Exato. Precisa. A dança, ela tem uma história, né? Ela tem um início, um meio, mas ela nunca tá parada, né? O balé, por exemplo, é uma dança mais fechada, né? Que tem uma história que as pessoas ainda levam a tradição desde aquela época até hoje. Mas a maioria das outras danças, ela está em constante evolução, que eu digo, de acontecimentos, né? Então precisa estar sempre se atualizando, evoluindo, indo atrás de toda a bagagem que você puder para acrescentar, né, no seu currículo. Qual país referência em dança? País referência em dança? No mundo, onde que a dança é super forte, assim? Acho que cada país tem sua história, né? Certo. Cada país tem uma dança específica. A África tem um tipo de dança, a Europa inteira, né? Cada país tem seu tipo de dança. A Irlanda tem. O Brasil, ele é riquíssimo. Riquíssimo em danças. Existem mais de 17, 20 danças. Eu acredito que esteja chutando até baixo. Porque nós temos muitas culturas dentro do Brasil. Sem dúvida. Né? Então, no meu ver, eu acho que a África, né, eu até arrepio, mas a África eu acho que é um dos lugares que tem mais danças, né? Acho que em seguida vem o Brasil, o Brasil Norte certamente está entre os principais. Tem assim. muita dança. O Brasil, inclusive, eu imagino que seja referência para os outros também, Sim. né, Esté? Muitas pessoas que vêm de fora nos eventos aqui no Brasil saem deslumbradas. Como assim? Existe tanta coisa aqui. Vários ritmos, você Nossa, disse, muita né? coisa. E assim, para ser professora de dança ou professor de dança, é preciso se especializar em algum ritmo ou não? Acho que se você
se você quer dar aula de alguma coisa, você precisa se especializar naquela coisa, né? Se você quer dar aula de balé, você precisa se especializar no balé. É tudo não existe assim uma aula de dança genérica? Geralmente não. Você, como você disse, dá aula de? Eu dou aula de hip hop, dou aula de house dance e dou aula de dancehall. São dentro da cultura hip hop, né? Essas 3 vertentes. Que bacana. E deve queimar gordura pra caramba, né? Queima. É porque assim, eu acho que muita gente já viu, tal, tem até um programa na televisão que tem a dança e tudo mais, e a gente olha aquilo lá e fala, meu Deus do céu, tem que ter um super preparo, e você se prepara fisicamente também para dar aula? Prepara, precisa ter, né? A gente precisa estar com o corpo bem, para a gente conseguir dar conta, né? Nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. Então, se a gente não tiver com o nosso templo, né? Imagina isso com 15 minutos de aula, cansadona lá, aí o pessoal falou, não tem pelo como. amor de Deus, né? Tem que se cuidar mesmo. A gente precisa estar com o músculo fortalecido, precisa estar com o corpo totalmente preparado, né? Tem muita gente que, como professor de dança, dá muitas aulas por dia. Eu, por exemplo, eu dou no mínimo 5 a 6 horas por dia. Precisa estar bem. Meu Deus do céu. Precisa fazer uma musculação. 6 horas por dia? Exato. Precisa fazer uma musculação. Mas aí é muito mais do que eu imaginei, Sté, porque... É bastante. Nossa, imagina 6 horas fazendo atividade física. Exato. Né? Isso é somente dando aula, né? Fora o que a gente precisa se cuidar no resto dos horários do dia. O Cristiano Ribas, né, que tá ali atrás das câmeras, ele vai ficar 15 minutos na academia e vai embora. Mas cansa, verdade, Cansa muito. Bom, como que é o mercado? Conta pra gente. Olha, o mercado, eu digo que ele é um pouco acirrado. Existem muitos professores. Em Campinas e região existem muitas academias e, consequentemente, vai tendo mais pessoas dentro desse mercado, né? Mas eu acho isso ótimo, né? Porque isso está fazendo com que não falte pessoas ali comandando e ensinando, né? Ali de frente. Tem muita gente interessada, então é bom ter pessoas ali aptas para isso. Né? Mas eu acho que quanto mais pessoas tem, melhor, mas a gente precisa ter o cuidado e saber o que está fazendo também. Isso, acho que a gente tem que estar sempre com muito estudo para estar sempre melhorando, porque a gente está lidando com pessoas, com corpos, né? Pessoas que têm dificuldade motora, coordenação, pessoas que estão ali só para diversão também. Tem de todo tipo, né? Mas a gente precisa estar sempre apto a fazer o nosso melhor ali. É difícil dar aula de dança? Eu acho difícil. Eu não vou dizer que eu acho que é a coisa mais fácil, não. Para chegar... Eu tenho 12 anos de experiência, né? Eu passei por bastante dificuldades, né? Estudei muito. Quando a gente acha que tá fácil, aí vem algum desafio. Eu acho difícil porque quanto mais o tempo passa, principalmente no mundo que a gente está hoje, né? Que a gente vê que temos muitos problemas sociais acontecendo, psicológicos, emocionais nas pessoas. Então tem sempre um desafio a mais, né? Eu ia até perguntar isso para você. Qual o principal desafio assim da sua profissão, Esther? É lidar de fato com essa situação que você falou? Eu acho que o maior desafio para mim tem muita gente que às vezes vem para a aula e vem carregando algum tipo de emoção, né? Tem gente que vem para descarregar na aula. E usa a aula de dança para dar aquela aliviada no estresse e tal. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? A gente tem que saber tratar o outro, né? Diretamente, horizontalmente, né? O aluno, ele não é qualquer pessoa, né? Então a gente tem que ter sempre muito cuidado, muito carinho. Então eu acho que esses desafios, assim, a gente tem que sempre encarar muito bem, né? Além de que tem pessoas que têm, sei lá, um joelho machucado. Né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Não é só dar uma aula, né? Eu acho fácil para mim hoje, né? Porque eu tenho que você já tem experiência, mas não é somente dar uma aula. Você tem que estudar de tudo um pouco, mas estudar de verdade, né? Não, você falou agora, não é? Passou pra gente informações super importantes, porque de fato você precisa saber lidar, não é? Com as pessoas, com o estado emocional das pessoas. Exatamente. Né?
Bom, eu vou te fazer uma pergunta assim, porque eu imagino que criança, adulto, idoso, todo mundo pode fazer aula. Com certeza, todo mundo. Bom, e aí como que funciona o seu trabalho nessa situação? Para uma criança é diferente a aula, para uma senhora é outro tipo de aula? É outro tipo de aula. Eu não tenho experiência para a terceira idade, né? Já cheguei a trabalhar com algumas pessoas pontuais, né, que estavam em aula, mas uma turma diretamente eu não tenho experiência. Tá. Mas eu tenho indicações, eu conheço muitas pessoas que trabalham com isso e sei sim que o trabalho é diferente, né? A gente precisa, toda essa questão do cuidado que eu falei, a gente precisa ter, até porque a estrutura óssea ela já é mais diferente, né? As mulheres lidam muito com osteoporose, a gente precisa ter esse entendimento, né, corporal. Eu trabalho muito com criança, sempre trabalhei muito com criança e adoro. Tem muito lado recreativo, né? Você precisa trabalhar de forma mais lúdica com uma criança, explicar de uma forma mais diferente. Tudo bem que hoje as crianças estão dando um baile na gente, né? Sem dúvida. Cada dia mais vai ensinando uma coisa nova que a gente não sabe, mas elas já sabem. Mas precisa ter um direcionamento diferente para uma criança, para um adolescente, para um adulto, né? E até pessoas que, inclusive, vêm para a aula só para se divertir, pessoas que vêm para querer trabalhar com isso, por exemplo, né? Então, a aula tem diversos caminhos a se seguir, né? Mas eu lido muito bem, assim, com as minhas crianças, com os meus adolescentes, né? Consigo comandá-las de uma forma bem interessante, entendendo como a gente lida com a dança, como que a gente pode usar o nosso corpo, não somente de forma de movimento, mas reconhecimento corporal, de forma livre, de soltar, de conseguir dançar numa festa de família, em casa, no chuveiro. Chuveiro não pode machucar, mas na sala. É legal, né? Às vezes você tá num evento, enfim, um churrasco com a galera, se tem gente que sabe dançar, é legal, acaba, não é? Sim. Fazendo daquilo um momento de lazer. Exato. Também. Bom, beleza, é o seguinte, então pra gente encerrar hoje o quadro Se Liga na Profissão, tem uma dancinha, olha, eu sou péssimo dos péssimos para dançar. Se eu dancei quando eu era molequinho, né, nas festinhas do colégio, bailinho e tal, foi muito, e mesmo assim super travadão. Você consegue me ensinar uma dancinha rápida assim, só pra gente encerrar a reportagem? Com certeza, é muito possível. Tá. A dança, ela é aberta assim, para todo mundo querer experimentar. Na minha aula tem gente que nunca dançou na vida e tem gente que já dançou. Então vamos lá, vamos tentar. Valeu, obrigado. Muito bom, eu que agradeço. É isso aí, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão.